Olá a todos que nos assistem do YouTube. Jordelei, seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Olavo pergunta assim, vocês receberam alguma mensagem sobre o momento que nosso país está passando? Ele diz, há muita polarização e sinto uma energia pesada no ar. Sim, né, as pessoas estão bastante indignadas, né, a indignação corre solta no território brasileiro, porque por todas as coisas que a gente sabe bem, né, claro que a indignação não vai resolver nada, assim, no mau sentido, né, ela pode fazer a gente se mover para trabalhar e tudo mais. E isso vai perdurar por um bom tempo ainda, Olavo, porque o ser humano ainda, nós, perdoe-me, o ser humano não, nós estamos ainda vibrando numa capacidade tão densa de vibração que ainda, quando a gente vê muitos espíritos ao nosso redor trabalhando, a gente ainda vê eles vestidos com armaduras de romanos. Ou seja, a nossa condição espiritual ainda é muito antiga. Nós ainda vamos para as arenas ver pessoas brigarem, seres brigando. Então, só que as nossas arenas tornam-se estádio de futebol, tornam-se eleições, tornam-se ideias, tornam pensamentos. Nós estamos procurando ainda uma forma de brigar. Me remete muito a um livro do Tempo e o Vento, onde o Capitão Rodrigo chega uma hora que está lá tão indignado que não tem mais nada para fazer, que ele começa a brigar. Não, um homem não pode viver sem uma peleia. O homem não pode viver sem uma briga, né? Por isso que a povoação cósmica diz que a humanidade ainda é, no geral, né, hostil e primitivo. Claro, vocês imaginam que se eu levantasse agora tecesse qualquer comentário sobre qualquer um candidato que fosse, ia ter muita gente que não ia gostar, tinha muita gente que ia adorar, tinha muita gente que ia ofender. Brigar. Ou seja, nós estamos muito mais preocupados com o nome de uma pessoa do que com o estado real que é o nosso país, que é a nossa condição espiritual. Nós ainda estamos muito preocupados com o que o Jordelei faz na sua vida do que com o que realmente o Jordelei quer aprender com a vida. Que a gente deve rezar muito pelos nossos governantes, independente de quem for, porque a espiritualidade está em torno deles. E se tiver energias boas, as vibrações vão ser mais leves, mais amenas. O que nós lançamos aqui retorna aqui. Então, se a gente lança um sentimento de ódio para qualquer irmão nosso aqui, meus queridos irmãos, lembrem que nós estamos semeando ainda. Então, a energia que vai chegar aqui, vai ser a semente que você lançou na terra fértil. Que a terra é fértil, né? Se é. Como você estava falando, né, Judei, os políticos, eles são quem mais precisa da nossa oração e quem menos precisa das nossas agressões. A gente sabe que eles podem não estar agindo talvez da melhor forma que pudessem, né? A gente sempre age da melhor forma que pode. Todo mundo age da melhor forma que pode. Se pudesse agir melhor, agiria, né? E nossos governantes, eles todos são muito bombardeados psiquicamente, energeticamente, pela toda essa indignação que o brasileiro traz de todos os setores endereçados aos governantes deste país. Certo? Então há uma carga muito grande psíquica neles. Não só, ou seja, uma obsessão do país, né? Uma obsessão de todo um país em cima deste ser. E não só isso, mas também espiritual. Porque os espíritos que não querem que a Terra avance para estágios superiores de energia também acham lá um bom local para fazer interferências que façam com que dificulte a subida energética da Terra, né? Ou seja, é neles que também estarão atuando a espiritualidade inferior. Ou seja, como disse o Jordelei, é muito importante que no momento que a gente se refira a eles, a gente faça orações, a gente eleve a energia deles o máximo possível para que eles se afastem desses campos prejudiciais e possam ter melhores ideias, melhores aprovações lá no Senado, no Congresso. Eu fiz uma escolha um tempo atrás que era tentar não ter mais raiva ou ódio de ninguém. Tentar. Às vezes eu falho com as minhas promessas internas. Mas isso tem me ajudado bastante a não tecer opiniões equivocadas sobre as coisas. O único julgamento que eu sou severo mesmo, é contra os meus equívocos, os meus erros. Esse eu ainda preciso aprender a ser um pouco mais tolerante comigo mesmo. Uma passagem do Buda, que ele queria certa coisa, e ele disse assim, pronto, certa coisa vai acontecer. E nunca mais tocou no assunto. E a coisa aconteceu. E ele disse assim, mas você não ficou atraindo, não ficou pensando aquilo, não ficou... Não, eu confiei tanto na primeira vez que eu disse que pronto, bastou. Não é verdade? Não é o poder da fé?
poder do acreditar, e não bloqueada pela expectativa, porque quando a gente fica pensando, se a gente fica preocupado, a gente está dizendo pro universo que a gente não está confiando. A gente fica na expectativa, às vezes a gente tá, o que energia que a gente está emanando? Que a gente não está confiando 100%. E pedindo, não, mas vai dar certo, não, mas eu acredito, não acredito. Né? Fica meio assim pro universo, né? Quando nós entramos na nossa casa interior, que a gente encontra ali a sujeira debaixo do tapete, a desorganização em cima da mesa, o desequilíbrio. E esse, para mim, é um grande problema que impede essas intuições. Eu estou passando um momento muito difícil na minha vida agora, né? Então, esse período complicado ao qual eu estou vivendo, ele me impede de que eu possa olhar com clareza aquilo que está diante dos meus olhos. Impede que eu consiga conversar com a espiritualidade. É engraçado porque a mediunidade, que parece uma chave para desvendar o inimaginável, torna-se escura, torna-se... É como se não existisse mais, porque a minha condição vibracional agora não me permite que eu veja com clareza. Mas não é que a espiritualidade se afasta, é porque eu me afasto. E quando eu me afasto, existe um período de reclusão, período que eu preciso estar um pouco mais para trás, errado. Como que eu resolveria isso? Oração, disciplina e compaixão comigo mesmo, né? Mas eu não consigo fazer nada disso ainda. Por exemplo, hoje, quando eu voltava de uma cidade, eu estou trabalhando muito também, né? Então isso é bastante cansativo. Mas quando eu estava retornando a uma cidade, eu prometi hoje que eu faria uma oração, né? Uma pessoa muito especial pediu que eu fizesse uma oração hoje. Aí eu resolvi, tá, vamos rezar então. Então eu estava dirigindo e estava fazendo minha oração. É impressionante como naquele momento muita coisa parece que teve respostas. Só que as respostas, pela confusão, pelo estado mental que é natural, né, de perturbação, elas duram muito pouco. As certezas, as convicções duram ali alguns minutos, algumas horas, e depois tu volta para o nível habitual da mente. Volta para o nível habitual da mente. Ou seja, esse é o trabalho mais difícil da gente ter conexão com o eu superior, com a espiritualidade. E, por exemplo, na música, eu sempre vou ter contato com a espiritualidade. No trabalho espiritual, eu sempre vou ter contato com a espiritualidade. Claro que sim. Aqui, conversando com o Pedro, estava antes de um assunto fantástico sobre meditação, eu sempre vou ter contato com a espiritualidade. Agora, a pergunta mais que a gente tem que fazer é com qual espiritualidade que a gente vai fazer o contato. Entende? Essa é a pergunta-chave. A espiritualidade está em todo lugar. A pergunta está em todo lugar. Agora, o teu estado mental, o teu estado interior, que é a nossa casa interna, essa vai dizer claramente com qual espiritualidade a gente está conversando. O Álvaro diz que a empolgação, né, segundo Bashar, é a energia que vem diretamente do eu superior, né? Que a gente sabe que as nossas vontades, elas vêm, né, do nosso eu superior, que mostra uma ação que te conecta com a sincronicidade do ser, pois o eu superior vê todas as possibilidades, né? E é bastante verdade. Se a gente conseguisse seguir a nossa intuição verdadeira, né, sem que a nossa mente, conceitos e julgamentos atrapalhem, né, ia ser bem diferente. Eu também agora vou fazer uma pergunta um pouco bem ignorante assim. Quando se trata de eu superior, está se falando da essência espiritual nossa ou de algum ser que nos guie? No meu ver, toda a consciência é uma consciência, né? E cada um de nós sintoniza uma parte dessa consciência. Acredito que o nosso eu superior é uma fração maior dessa consciência. Entendi. Né? Na minha visão, ele é uma fração e que todos têm acesso a essa fração maior de consciência. É quase como uma ideia de um cardume, né? É uma consciência coletiva. Verdade. Uma consciência coletiva. Vibrando em alta vibração, em alta intensidade. O eu superior, algumas vezes, ele, em algumas abordagens, ele é sinônimo de Deus. Sim. É mais próximo. De Deus, mas, às vezes, essa intuição, ela não necessariamente vem diretamente de Deus, ela pode vir, sim, como tu comentou, né, de amigos, irmãos espirituais que estão mais próximos de Deus do que nós momentaneamente. Claro, claro.
Claro. Por exemplo, a gente segue muitos trabalhos aqui das hostes de Maria, né? E, claro, mas a Maria não vai, nós não temos capacidade, pelo menos falo por mim, né? Capacidade alguma de receber energia diretamente de Maria, mas então a gente consegue fazer com que as equipes espirituais que vêm em nome dela fazem esse trabalho. As falanges. As falanges, né? A mesma coisa é Jesus. Imagina a energia de Jesus. Sim, nos derruba, né? Desintegra. Então ela tem que vir baixando sua frequência vibracional até chegar numa besta, né? Eu faço aquela analogia da Itaipu, né? Que a energia que sai de lá é altíssima, né? E para chegar até aqui passa por vários transformadores para ligar uma lâmpada, que senão a lâmpada exatamente explode, é. E é assim que acontece, né, Jorley? A gente vê em toda a espiritualidade é assim, que se fala de hierarquias, né? Até porque quando um ser assim de muita elevação falasse, né? Expressasse algo, a gente não ia entender nada. É mais uma vez aquela coisa da verdade se esconde de si própria, né? Porque ela pode ser falada que ninguém vai entender se não estiver no ponto para entender. Isso se me remete até a primeira obra de Kardec, o Livro dos Espíritos, né? Inúmeras perguntas ele reperguntava aos espíritos sobre Deus, porque queria entender Deus. E os espíritos diziam, quando ele tentava simplificar o que era Deus, ele dizia, não, isso não é possível porque o vocabulário de vocês é muito limitado e não seria uma expressão correta. Perfeitamente, né, gente? É uma analogia até que o Ramatiz fez na série A Vida no Planeta Marte, aqui no canal, que ele diz que a nossa mente, ela sempre limita para entender, né? Às vezes ela divide para compreender, né? O que a gente deve é juntar as partes. Mas que a mente ela sempre vê de uma forma limitada. Nossos conhecimentos eles sempre estão limitados porque a gente sempre vai crescendo e abrangendo mais conhecimentos. Mas eles sempre são limitados, né? Então como que a gente vai entender algo infinito a partir de algo finito? A gente só vai entender partes. E nunca será um conceito completo. E sempre alguém vai ter uma visão diferente e vai estar certo. Exatamente. Eu ia falar sobre alguns livros que eu li há um tempo atrás, acho que há uns 4 anos atrás, que é do Espírito Lúcius. É uma trilogia, mas parece que depois lançaram mais um 4º livro dele, mas eu não li o 4º, eu li só os 3 primeiros. Herdeiros do próprio destino, despedindo-se da terra e herdeiros do novo mundo. Exatamente. Amo! Num dos livros, o primeiro é em cima de um escritório de advocacia. O segundo livro é fantástico, que fala sobre político, sobre o cenário da política, principalmente em Brasília. E o terceiro fala sobre o trabalho dentro de uma casa espírita, que é muito interessante. Realmente eu recomendo a leitura. E a companhia dos espíritos que ficarão conosco durante a leitura dessas obras também é fantástica. Até vou deixar aqui embaixo a recomendação para vocês. E tu me lembrou de algo, Jorley, que eu queria falar há algum tempo aqui pro canal, nunca tinha trazido estas informações, então é bom que é coisas novas. Que é sobre isso, sobre quando nós estamos tendo uma leitura, nós estamos acompanhando uma falange que está em volta daquele livro, nós estamos acompanhando as energias que estão presentes naquele livro. Explica para nós melhor isso. Claro, é que toda uma obra possui um compromisso de ensino, principalmente quando ela vem de esferas superiores, né? Claro, muitos livros vêm de esferas inferiores, né? Porque tem um monte de médium, Não, quando tu disse que vem de esferas inferiores, eu digo que vem daqui mesmo. Ah, sim. Mas a gente vamos acreditar nas nomenclaturas ainda. E por mais que seja uma verdade absoluta isso aí. Mas então, no instante que a gente começa uma leitura, existem espíritos responsáveis por aquele conhecimento a ser transbordado. Por isso que muitos estudiosos da doutrina dos espíritos, eles recomendam que quando a gente faça o estudo do Livro dos Espíritos, que é um livro todo de perguntas e respostas, a gente faça a pergunta, feche os olhos e aguarde um instante antes de ler a resposta. Porque os espíritos que estarão ali em volta serão espíritos compromissados com o espírito da verdade, da falange espiritual que esteve envolvida na codificação dessas obras lindas. Assim como o Espírito Lúcius. Claro que imagina se tiver 1 milhão de pessoas lendo um livro do Espírito Lúcius, não é o Lúcius que vai estar em 1 milhão de lares.
mas existem inúmeros espíritos ligados a essa falange de conhecimento que estarão junto te acompanhando durante aquela leitura. Para quê? Para que tu possa, durante as tuas projeções, durante as tuas reflexões, durante as intuições, aquele conhecimento que está por trás das palavras, por trás das letras, que é o conhecimento oculto, né, espiritual oculto, possa estar fluindo dentro da tua psicosfera energética. Uma vez tu falou de um livro, acho que era da Joana de Ângeles. Eu tenho tantos livros. E tu falou, tu estava me contando de toda a energia que envolve ao ler aquele livro. É fantástico. E eu tinha tido a ideia de falar isso e esqueci. Eu agradeço muito a presença de vocês, Ordeli, agradeço a tua presença. É uma honra. É nossa, é nossa. Bom, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais. Até mais.